Olá, Saúde é Vida começando e hoje eu volto a falar sobre Covid-19. É o nosso tema, mas agora de uma maneira diferente, para saber como esta pandemia está afetando o nosso psicológico. E para debater este assunto, eu recebo, por causa da pandemia, de maneira aqui remota, online na minha tela, a psicóloga Thelma Oliveira. Thelma, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Viviane. Thelma, só para o pessoal de casa ter uma ideia, pesquisando sobre o tema, eu achei essa pesquisa aqui, ó. Dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, estima que de 1/3 a metade da população brasileira pode vir a sofrer alguma manifestação de transtorno psicológico. Tanto que fizeram até uma cartilha de saúde mental e atenção psicossocial na pandemia de Covid-19. Thelma, esse é um momento que a gente precisa olhar com bastante atenção o psicológico das pessoas. Sim, nós estamos vivendo um momento crítico, né? Apesar dos dados aí apresentar uma singela melhora, mas ainda nós vivemos um período bem delicado, né? Ainda há um número alto de mortes, né? E todos nós vivemos sob restrições, com medo de pegar o Covid, sobre o medo do que o Covid pode trazer. Medo do outro, né? Que antigamente, há um tempo atrás, nós não tínhamos esse medo, nós gostávamos ali de estar aglomerados, juntos, reunidos, né? Hoje, quando a gente se reúne, a gente já está olhando para o lado, pensando, cheio de pensamentos. Quando termina um evento que a gente se fez presente, a gente volta preocupado, né? E isso é um sentimento comum a todos nós. A gente fala em dar acolhimento para quem está com a Covid-19, mas para quem nunca pegou também precisa ter esse acolhimento, porque como você disse, né? A gente vive com medo, né? A gente queria estar junto, quando consegue ficar um pouquinho, já está com medo da outra pessoa. Ah, será que é bom eu ficar ali sem máscara? Ou será que é bom eu almoçar perto dessa pessoa? Hoje a gente vive com esse receio. Sim, o acolhimento tem que ser para todos, né, Viviane? Tanto para os que estão nesse momento, que já pegaram, que estão no momento com Covid, e para quem ainda não pegou, né? Porque nós vivemos atormentado, com medo de pegar esse vírus, né? Com medo do que ele pode trazer para cada um, porque cada pessoa reage de uma forma. Então, o acolhimento tem que ser para todos. Você falou uma coisa aí que era a minha próxima pergunta. Cada um reage de uma forma. A pandemia, pelo que você tem visto, pela sua experiência, tem afetado cada um de um jeito? Sim, cada um de um jeito, né? É exatamente o que eu falei anteriormente, né? Cada pessoa reage de uma forma. Tem pessoas que se fecham, não, se isolam e estão ali cumprindo com o terror de encontrar com o outro. Tem outras pessoas que encaram, é simplesmente uma gripe, né? E vão enfrentar. É claro que a gente precisa enfrentar esse momento também, né? Nós precisamos trabalhar. Tem pessoas que têm a possibilidade de trabalhar remoto, mas como os médicos, como eu própria mesmo, e você, né, que tem que sair para trabalhar todos os dias, se expor, né? Então, essas pessoas, cada um reage de uma forma, diante da realidade dela, né? A realidade dela também fala muito da forma que ela vai reagir. E essas pessoas, assim, todos nós, acaba assim, a gente precisa de um olhar diferente, uma atenção, né? Porque até quem não tinha algum tipo de transtorno mental acabou tendo nesse momento. Tem gente que passou, não sofria de ansiedade, agora sofre de ansiedade. Transtorno do pânico, agora tem esse transtorno. A pandemia mexeu mesmo. A pandemia é algo novo, né? Esse vírus é algo novo, aterrorizador para nós, né? E isso mexe com o psicológico das pessoas. O próprio medo é um desencadeador de uma ansiedade, né? Que possa vir atacar uma síndrome do pânico. E para quem tem ou já tinha alguma síndrome, acabou piorando, acabou afetando mais? Sim, não necessariamente, né? Mas as pessoas que já têm algum transtorno, ou já vinha caminhando com algum transtorno, né? Juntar-se mais um transtorno,
né, que pode ser o que esse medo, uma síndrome do pânico, um excesso de ansiedade, isso tudo com certeza piora o quadro da pessoa, contribui para uma piora desse quadro, que já são aí dois fatores, além de uma ansiedade, uma crise do pânico, um estresse, a questão do isolamento, todos os fatores que nós estamos vivendo hoje, de certa forma, contribuem, né? E se a pessoa já tem uma sensibilidade a mais, já tem algum problema a mais, isso tudo vai contribuir para que ela, de certa forma, aumente os quadros psicossomáticos. E Thelma, me conta uma coisa, na sua experiência aí, depressão e ansiedade começaram a ser vistas mais aí? Nesse momento da pandemia, sim, há um olhar diferente, tanto para a questão da ansiedade quanto para a questão da depressão. Acho que nunca na história se teve tantos relatos, né, de depressão, de ansiedade, né? A gente vê os números, a gente vê a própria procura nos consultórios, né, os médicos indicando faça terapia, o número de atendimentos online também dos psicólogos online também aumentou assim exorbitantemente. A procura por psicólogo aumentou muito devido a esses fatores, né? O aumento dos casos do estresse, de trabalhar ali sobre a pressão, não só sobre a pressão do próprio ambiente do trabalho, sobre a pressão do tempo, mas ali sobre a pressão de poder pegar, de estar exposto e poder pegar a qualquer momento esse vírus. O medo provoca muito, né? Mexe muito com a gente mesmo. Sim, o medo é capaz de descontrolar as pessoas, né? Então, o medo é algo que desencadeia aí até mesmo um isolamento do outro, né? De paralisar o outro das suas atividades rotineiras. A gente está falando aí que afetou, né? Aumentou depressão, ansiedade. Pode-se falar também que toda essa situação que a gente vive aumentou o uso de drogas, de álcool também, tudo provocado por esse medo. Sim, né? As pessoas buscam ali uma válvula de escape, né? E a bebida tem sido uma válvula de escape. Em casa, as pessoas têm acesso à bebida muito fácil, né? Apesar de não estarem frequentemente nos bares, nos momentos restritos, né? Mas em casa as pessoas têm acesso às bebidas. Então, pessoas que não bebiam, elas, né, aumentaram o índice ou começaram a beber, né? E o uso de cigarros e até mesmo de drogas entre os adolescentes e adultos. A gente está falando aí sobre o uso de droga, de álcool. Tem também uma outra pesquisa aqui, a Convide Comportamentos, que foi realizada também pela Fiocruz, Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou ler aqui só para o pessoal de casa ter uma noção do tanto que foi esse aumento. Olha só, 34% dos fumantes aumentaram o número de cigarros consumidos por dia. 17,6% das pessoas aumentaram o consumo de álcool neste período, enquanto o percentual dos que realizam atividades físicas semanais caiu aí 30,4% para 12,6%. Também houve um aumento diário aí de 1 hora e 45 minutos do consumo de TV e 1 hora e 30 minutos do consumo de computador, tablet durante esse período. São números altos que acabam aí preocupando, principalmente você que trabalha com a saúde mental das pessoas. Pois é estranho, né, Viviane? Porque geralmente a gente fala com os nossos clientes, com as pessoas, gente, vamos fazer a caminhada, vamos fazer uma atividade física, vamos ficar menos nas telas, com as crianças principalmente, né? Vamos diminuir o uso das telas, né? Vamos tentar fazer algo diferente, praticar uma atividade. Exatamente esses índices que estão caindo, né? Onde que a gente já pede para poder aumentar, onde a gente pede para reduzir, gente, vamos fazer menos uso das bebidas alcoólicas, de cigarro, reduzir o vício, né? E está acontecendo exatamente o contrário, devido à questão também do isolamento, de ficar mais tempo em casa, o que nós temos?
o uso da televisão, dos computadores, né? E acaba que prejudica o outro lado também, que a gente recorre, que seria aí uma atividade física, que contribui, inclusive, para a melhora do psicológico das pessoas que sofrem algum transtorno. Pois é, os números são tão preocupantes, olha só, dessas pessoas que a pesquisa entrevistou, 40,4% disseram ter sentimentos de tristeza ou depressão, tudo aquilo que a gente estava falando que o medo traz para a gente, né? E 52,6% afirmaram experimentar sentimentos de nervosismo ou ansiedade em alguns momentos aí nesse período de pandemia. E claro, o maior impacto na saúde mental ocorreu nos adultos e também jovens, mulheres e pessoas com antecedentes de depressão. A gente está falando aí de uma maneira geral, mas os jovens ali que estão naquele momento, que estavam, né, naquele momento de socializar, ir para a escola, ir para as festas, de repente ficaram todos ali em casa. Jovens têm sido vítimas dessa pandemia também? Sim, com certeza, né? Os jovens ficaram muito restritos. Geralmente, um jovem ele está fazendo uma faculdade, ele tem os passeios de final de semana, são muitas atividades que retiraram o prazer desse jovem, né? E geralmente, ficar em casa para um jovem não é algo tão prazeroso, né? Tem os momentos que são prazerosos, mas ficar constantemente em casa, eles querem estar com amigos, como se diz, vivenciar aquilo que a vida tem de melhor, né? Na companhia dos amigos. E isso contribui muito para os momentos de tristeza, de solidão, né? E os nossos jovens têm sido muito atingidos. Além dos jovens, como a gente já disse, aquelas pessoas que já têm, né, aquele antecedente de depressão, acabou sendo um gatilho e piorando também, como diz a pesquisa. Exatamente, né? O momento contribui para isso. Ao mesmo tempo que ficar com a família é algo prazeroso, para a maioria das pessoas é algo prazeroso, tem também a restrição das atividades, a ida na igreja, né? A ida nos passeios de finais de semana, na casa de outros amigos, de familiares, o almoço em família no domingo, né? Então, assim, muitas das nossas atividades prazerosas também, elas ficaram restritas. E as pessoas que já têm algum desencadeante, né? Isso contribui muito mais para elas. O fato mesmo das atividades físicas serem reduzidas também, elas deixam de fazer essas atividades que são boas para ela, que contribuem para o bem-estar, né? E vão ali absorvendo de coisas que contribuem para o mal-estar. E as mulheres, Thelma, acabaram aí também sendo vítimas de toda essa situação. A gente vê que a mulher agora faz home office, cuida dos filhos, da casa, do marido. O que era já alto trabalho aumentou essa sobrecarga aí? Exatamente, sobrou mais uma vez para as mulheres, né? Em geral, os filhos deixaram as escolas, estão em casa, e aí mais um trabalho para as mães, né? Está em casa, tem que administrar ali a escola, estadia do filho no período das aulas, né? Dele estar ali, comprometer ali, ela também tendo que estar ali trabalhando, né? Os afazeres da casa também, né? E o trabalho dela tem que render, tem que continuar, né? Então, isso tudo gera para a mãe, para os pais também, né? Algo bem estressante que contribui aí para mais um mal-estar desse momento pandêmico. Bom, a gente está conversando com a psicóloga Thelma Oliveira sobre aí as consequências para a saúde mental devido a essa pandemia. Thelma, só um minutinho que eu preciso chamar um intervalo, mas o nosso bate-papo continua. A gente está falando aqui do que está acontecendo, mas também vamos dar dicas de como aliviar toda essa sobrecarga, essa pressão na nossa cabeça. Não sai daí, o Saúde e a Vida volta já já.
Saúde é Vida de volta e hoje, como eu disse no início do programa, a gente está falando sobre Covid-19. Mas agora, como toda essa situação, como a pandemia, como o medo de pegar essa doença tem afetado aí a nossa mente. Para falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui, de maneira remota, a Thelma Oliveira, que é psicóloga e aceitou falar com a gente. Thelma, antes da gente voltar a esse bate-papo, eu quero agradecer novamente a sua participação aqui. Ô, Viviane, eu que agradeço de coração, um prazer participar aqui do programa com você. Bom, Thelma, no primeiro bloco a gente falou aí como essa pandemia tem afetado as pessoas de maneira geral. Agora eu queria saber de você, para quem está na linha de frente, principalmente para os profissionais de saúde, o que tem se visto quando se conversa com os médicos, enfermeiros, com quem trabalha em hospital, em unidade de saúde, o medo é maior ainda? Sim, o terror é maior, né? Porque eles lidam diretamente com o perigo, né? A todo momento, eles saem todo dia com a incerteza se estão levando esse vírus para casa, se eles estão ali acometidos com esse vírus. Então, nunca houve tanto adoecimento na área da saúde como no momento atual. Como você disse, né? Os profissionais estão adoecendo. A gente vê que muitos ainda continuam isolados, imagina mais de um ano sem ter aquele contato com a família, é bem preocupante, né? É bem triste toda essa situação. E olha só, tanto que o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde lançaram uma campanha para ajudar a amenizar esses efeitos aí na saúde mental dos brasileiros, focando principalmente para quem está na linha de frente. Esse vídeo é bem interessante, eu acho que vale a pena assistir, então acompanha aí, a gente já volta com o nosso bate-papo. É normal que você, profissional de saúde, se sinta sobrecarregado e estressado nesse momento difícil. Procure o apoio de seus colegas, familiares e amigos e utilize estratégias para enfrentar este momento, como descansar e fazer pausas entre um turno e outro. Tenha uma alimentação saudável e procure fazer atividade física regularmente, como subir escadas, dançar e fazer ginástica em casa. Nós reconhecemos e agradecemos a dedicação de vocês para salvar vidas. Thelma, esse vídeo é só um pouquinho, né, do que os profissionais passam. Eles precisam realmente procurar ajuda também? Sim, os profissionais de saúde também são humanos, né? Eles passam por todas essas dificuldades e ainda mais que a maioria das pessoas, né? Porque eles estão ali todos os dias lidando diretamente com aquilo que nos gera medo, né? Então, esses profissionais de saúde, eles precisam ser vistos, enxergados, né? E eles precisam de ajuda, tanto da família, como deles próprios, de buscarem ali, né, um momento. Há programas, né, hoje já destinados para os profissionais da saúde fazerem a psicoterapia, né? Tem atendimentos até gratuitos para esses profissionais. Bom, a gente está falando aí de como afeta a nossa saúde mental, então vamos abordar um pouquinho das principais doenças. Ansiedade e depressão. A gente já até citou, mas eu acho que vale voltar a falar sobre isso. É o que se tem mais visto nesse momento. Sim, a ansiedade, a depressão, o próprio estresse também, né? Mas acredito que os dois, tanto a ansiedade e a depressão, foram os sintomas, né? Foram as doenças que mais houveram aumento nesse momento da pandemia. Síndrome do pânico também, né? Pode-se falar que aumentou. Sim, a síndrome do pânico, ela está dentro da ansiedade, né? Os sintomas da síndrome do pânico, ele é comum aos sintomas da ansiedade. Então, assim, quando se fala na síndrome do pânico, para a gente, psicólogo, a gente logo se trata como uma ansiedade, porque, na verdade, é uma ansiedade, né? A ansiedade desencadeada por algum motivo, ou às vezes não um motivo aparente. E só para não ficar dúvida, o que é a síndrome do pânico? O que a pessoa sente?
Então, a pessoa ela começa a sentir um terror, um medo que ela não consegue controlar, né? É algo inesperado que pode acontecer a qualquer momento. Ela pode estar trabalhando e, de repente, aquele local ali apresentar para ela um local de insegurança, onde que ela sente que ela precisa sair dali e ela tem dificuldade de respirar, ela tem uma sensação de irrealidade, tem as palpitações, boca seca, né? Ela tem um pensamento catastrófico. É um medo inerente que é difícil de controlar. Geralmente, ele dura de 15 a 30 minutos, né? Mas durante esse período, a pessoa tem um sofrimento intenso. E pode estar relacionado àquele medo também que você disse lá no início, que agora a gente tem medo de ficar perto do outro, né? Sim, pode estar relacionado, mas no geral, às vezes pode ser algo que ela vivenciou há muito tempo, por exemplo, um assalto, né? Que de repente isso está voltando na mente dela e traz aquele pavor, como se fosse algo do momento, né? Que estivesse acontecendo ali naquele momento. Não necessariamente aumento da pandemia também, que é algo que possa ser desencadeado, mas não necessariamente, né? Às vezes é algo que já ocorreu com essa pessoa. Ô, Thelma, e o que acontece com a nossa mente acaba aí afetando todo o nosso corpo, né? A gente pode se dizer que distúrbio alimentar também pode estar relacionado a este momento. Sim, sim, pode-se dizer sim, né? A pessoa, como a gente falou da questão dos vícios, né, que aumentaram os vícios, a pessoa procura ali algo de prazer para se relacionar nesse momento, né? E aonde que ela vai buscar ali, às vezes alimentando até sem saber que ela está alimentando, sabe? Por exemplo, o doce, o consumo de doce aumentou muito, né, dos chocolates. Há uma pesquisa também na mídia que fala que o consumo do chocolate aumentou muito durante a pandemia, né? E o chocolate é algo prazeroso, ele gera na gente uma sensação de prazer, né? E aonde que a pessoa vai procurar esse prazer? Na alimentação, né? Principalmente dos alimentos que geram algum prazer para ela. Então é bem relacionado, sim. E a somatização, a gente vê isso agora com mais frequência? Eu até queria que você explicasse o que é. Pois é. A somatização, ela é aparentemente os sintomas no corpo, que a pessoa traz sobre o corpo. São sintomas, de repente a pessoa começa a ter essa questão da própria falta de ar que o Covid apresenta, né, nos pacientes. A pessoa com ansiedade, ela tem essa falta de ar também. No momento que ela está sobre a crise, ela sente essa falta de ar. E muitas vezes ela acha que ela está tendo ali, às vezes, um problema respiratório, né? Ou até mesmo que ela está ali com Covid, né? Geralmente as pessoas pensam que são problemas fisiológicos, né? E procuram um médico, até então chegar no momento que é psicossomático, que ela está somatizando, que ela está trazendo para o corpo. E esquizofrenia, Thelma? Então, a esquizofrenia é uma doença mental, né? E geralmente a esquizofrenia ela é desencadeada, né, por algum fator que geralmente não é. A gente não tem assim como falar o que realmente desencadeou, né? Pode ser N fatores da vida da pessoa e pode ser a qualquer momento, né? Então, assim, de repente, uma pessoa que até então se julgava normal, ocorrer algo e a pessoa, né, tornar-se um esquizofrênico, um portador dessa doença. A esquizofrenia como eu já falei, né, uma doença mental, né, e a questão da pandemia, pode ser que algumas pessoas, né, possam desencadear, sim, essa doença,
né? Mas a esquizofrenia, ela vem de N fatores, como eu já havia dito, né? Pode ser até uma questão genética também, familiar, que já vem ali descrita no fisiológico da pessoa. Mas no momento da pandemia, sim, pode contribuir para desencadear essa doença, sim. A pandemia tem sido aí muitos gatilhos para algumas doenças aparecerem. Com certeza, com certeza. Assim como o transtorno bipolar também. Sim, o transtorno bipolar, geralmente a pessoa já vem com esse transtorno, né? O que pode ocorrer com a pandemia é que essa pessoa apresente mais alterações de humor. O transtorno bipolar, geralmente a pessoa, né, de repente ela muda de comportamento. Thelma, a gente falou aí sobre distúrbio alimentar, síndrome do pânico, esquizofrenia, estava falando aí sobre transtorno bipolar. Existe relação entre todas essas doenças aí, mais ansiedade, estresse, doenças psiquiátricas, uma acaba sendo relacionada à outra? Na verdade, tudo que é relacionado a alguma alteração, alguma mudança, né, pode alterar o comportamento humano, né, e mexer com o psicológico da pessoa. Isso vai depender muito de cada pessoa. Então, tudo que houver de mudança pode alterar o comportamento e trazer aí determinados danos psicológicos, né? Então, assim, um aumento de estresse, isso pode alterar o psicológico, né? Então, as doenças psicossomáticas, os transtornos psicossomáticos, eles têm todas, assim, uma ligação, né? Desde que a ansiedade, ela pode ali desencadear, talvez, uma esquizofrenia, pode, né? Então, se não houver um cuidado, um olhar diferencial para esse momento que a pessoa está vivendo, para essas alterações, para esse sintoma, né, ela pode desencadear N sintomas. Então, um sintoma pode sim estar relacionado a outros e desencadear novas alterações. Falando aí na saúde da nossa mente, se ela não vai bem, o nosso corpo físico também pode ser prejudicado, também pode acarretar aí outras doenças? Sim, se a saúde mental não vai bem, e ao contrário também, né? Se a saúde mental, ela não estar bem, aí ela pode desencadear, inclusive, o que nós falamos sobre a questão do transtorno alimentar, né? Se a pessoa, por um momento, ela está vivendo uma ansiedade aguda, ela vai buscar ali uma válvula de escape, e muitas vezes é na alimentação, né? Então, é tudo assim muito ligado. A pessoa tem que ter um olhar. Se está tendo alguma alteração, se a mente não está bem, se ela está ali, por exemplo, uma falta de sono, que não é normal, né? Uma insônia, né? Tem que ter um olhar diferenciado para isso. E a gente está falando aí que nesse momento, né, o medo aumentou, a ansiedade, o estresse, o nervosismo. É possível, com toda essa situação, controlar os nossos pensamentos? É possível, assim, tentar manter o equilíbrio? Como que a gente faz? Tipo, tô nervosa, tô estressada, opa, tem alguma coisa errada? Qual que é a orientação, Thelma? É possível sim, Viviane. A gente tem que ter um autocuidado, né? A gente tem que olhar, como eu falei anteriormente, é preciso que a gente dê valor a esses sintomas que vêm, né? A gente olhando ali, ó, poxa, estou com uma insônia, né? O que eu posso fazer? De repente, eu posso fazer uma caminhada, um exercício físico, que vai o quê? Cansar o meu corpo e à noite eu vou ter um pouco mais de sono, né? Apesar do índice ali que nós já comentamos anteriormente, ter caído o índice de atividade física, ele é um dos fatores mais recomendados para nós estarmos cuidando da nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, a gente poder ler, né, a leitura, o hábito da leitura, de conversar com os amigos, mesmo que seja online, sabe, de ter uma pausa para ligar, mesmo que seja aí no WhatsApp, né, a gente se envolver com as pessoas, que a gente tem esse vínculo social, né,
A gente fazer algo que a gente gosta, um hobby, de repente, né, investir aí numa música, algo que estava guardado, um hobby que há muito tempo a gente tem ali guardado, mas não realiza, talvez esse seja um momento, né, de tirar, desfocar um pouco desse momento, né, cheio de notícias ruins, cheios de, sei lá, de situações que a gente não gostaria de estar vivenciando, né? A gente pode, né, desfocar para algo que a gente gostaria, que a gente gosta, que a gente tem prazer, né? Então, ali, um hobby seria muito interessante a pessoa também, né, valorizar nesse momento, que seja fazendo uma alimentação, uma música, um canto, leitura, escrevendo um livro, algo que seja do interesse dela. Isso ajuda a desfocar desse momento presente, né, que é um momento que todos nós vivenciamos e temos medo, né, para algo que seja um pouco mais prazeroso para o nosso cérebro. Ô, Thelma, você disse aí autocuidado, mas às vezes a pessoa que está naquele momento, com toda aquela perturbação mental, não enxerga isso, né? Aí cabe aquela pessoa que convive com ela orientar, ajudar, ter aquela empatia, né? Olha, tem alguma coisa errada, vamos conversar, vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Aí entram os amigos, os familiares. É muito importante a gente também ficar atento a quem está ali do nosso lado. Com certeza, o outro é a nossa referência, né? E muitas vezes é ele que vai ver que alguns sintomas estão alterados, que não é normal isso, né? Por exemplo, a pessoa ficar com medo de se socializar demais, né? Por exemplo, desenvolver agora uma agorafobia, de ter medo de estar ali com pessoas, né? E ela precisa disso. Então, é o outro que vai falar, olha, realmente a gente precisa se isolar, ter os cuidados, mas a gente ficar longe totalmente das pessoas, né? Isso é inviável, né? Uma hora ou outra a gente tem que ter o cuidado ali, tem que ter os altos cuidados, né? Mas se isolar de tudo não tem como. Então, é muito importante o olhar do outro, né? A fala do outro, ouvir o outro. E quais são os tratamentos, Thelma, para as doenças aí da mente? Existem vários, tem alguns principais? Então, geralmente a gente recomenda a psicoterapia, mas em casos mais graves, em casos onde a pessoa tem alguns sintomas de sofrimentos, né, que vão além do que ela suporta, é muito importante procurar aí um psiquiatra, uma ajuda médica e introduzir o uso de fármacos. E terapia também, né, como você disse, né, procurar esse atendimento tem ajudado muito. Com certeza, a psicoterapia é um auxílio nesse momento que muitas pessoas têm se encontrado, né, e se restabelecido nesse momento que é difícil para elas, né, para nós todos. As pessoas têm se reencontrado aí na psicologia, no atendimento psicoterápico. Thelma, e a vacina está chegando aí, cada vez mais avançando. É possível perceber que ela está trazendo também um alívio, assim, para a nossa mente, para a nossa preocupação? Sim, sim. Eu sinto em relação às pessoas que já foram vacinadas, né, eles chegam bem aliviados, assim, nossa, com um sentimento de alegria, de esperança. Acho que essa é a palavra, né? Eles trazem ali uma esperança e no futuro, né, que possa se viver melhor, com mais segurança, né? E realmente nós acreditamos que a vacina seja a solução para esse vírus, né, que cada vez mais tem se alastrado, mas com todos vacinados, eu acredito que tudo vai dar certo. Para a gente encerrar aqui o Saúde é Vida, qual que é a palavra que você deixa, orientação, conselho, dica, enfim, de uma psicóloga? Para quem está assistindo a gente, está passando por esse momento difícil, todo mundo junto aí, mas o que a gente faz para se manter tranquilo? Primeiramente, o autocuidado é olhar para si,
né? Aquilo que eu já comentei aqui, é importante que a gente separe um tempo para olhar para a gente valorizar as coisas que a gente gosta, né? E fazer algo por nós. Esse momento, ele não é eterno, ele é um momento que vai passar e a gente vai poder voltar, e nós temos que voltar bem. Então, se precisar de ajuda, procure a psicoterapia, procure um médico, mas faça por você. Thelma, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e falar sobre a nossa saúde mental aqui, que é tão importante manter ela bem, né? Verdade, eu que agradeço, Viviane, pela oportunidade. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando, quer rever este programa e os outros Saúde é Vida? É só entrar nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Facebook e no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente falou aqui sobre a nossa saúde mental nesse período de pandemia, mas tem vários temas para a gente abordar aqui. Então, se você tiver alguma sugestão, envia para esse número que está aparecendo no seu vídeo. A você de casa, então, mais uma vez, obrigada, a gente se vê no próximo Saúde é Vida. Como disse a Thelma, se cuida, autocuidado é tudo nesse momento. Tchau!